Agora a doutora Catarina Beckerman. A doutora Catarina, enquanto médica internista do Serviço de Urgências do Hospital de Santa Maria, é isto que testemunha no seu dia? Pessoas bastante informadas, conscientes dos processos pelos quais estão a passar, famílias também que já tiveram as conversas? Infelizmente não quero ser a portadora de más notícias, mas efetivamente não é isso que nós vemos. Eu sinto que estou um bocadinho no ponto oposto do contínuo que a doutora Mini falou. No fundo, as pessoas que estão no serviço de urgência já estão doentes. E muitas vezes nós não temos efetivamente tempo, portanto há vários problemas que nós enfrentamos no serviço de urgência, tudo tem que ser muito rápido e tudo é muito emergente. E estas pessoas que recorrem ao serviço de urgência já muito doentes, muitas vezes o problema não é o que as traz, não é o sintoma que apresentam quando entram. E não há uma sensibilidade do ponto de vista dos profissionais de saúde, sobretudo no serviço de urgência, para olharem além do sintoma. Porque para além de nós estarmos a ser treinados durante anos para curar as pessoas, para além disso, nós estamos muito pressionados pelo tempo, está muita gente à espera, há coisas mais urgentes e às vezes não é muito fácil abordar estes doentes que não só têm muita doença crónica, como têm tudo o resto. Tem uma família, tem toda uma história do passado e às vezes este cuidar dos pais que a Júlia fala aqui, há uma história e portanto é preciso saber também como é que estes pais cuidaram dos filhos. E muitas vezes há filhos que não querem saber, há filhos que não se querem relacionar mas até querem organizar as coisas mas não envolver-se. E é muito difícil lidar com estas situações, sobretudo quando estamos muito pressionados pelo tempo. Às 4 da manhã, no serviço de urgência, não é o momento ideal, mas é a oportunidade que temos para abordar as famílias e os próprios doentes, quando eles têm essa capacidade, sobre o que é que vai acontecer a seguir. E o que é que têm planeado para o momento a seguir a este que desequilibrou por completo a situação que previamente, se calhar, estava estável. As famílias não estão preparadas. Culturalmente, efetivamente, nós não discutimos. Há outros países no norte da Europa onde as coisas são abordadas de forma mais pragmática, que nós diríamos que é fria, mas não é de facto uma forma pragmática. Nós vamos envelhecer. A Joana há pouco dizia que a nossa esperança média de vida é de mais de 80 anos, mas a esperança média de vida saudável é de 60 e poucos anos. Portanto, as pessoas vivem 20 anos não saudáveis. E isto, para além de ser uma sobrecarga imensa para os serviços de saúde, é uma coisa que tem que ser acautelada. Temos que prevenir e temos que planear como é que vamos cuidar destas pessoas que estão vivas, estão cá, mas estão doentes e precisam do nosso apoio. Também acontece muitas vezes as pessoas irem às urgências porque é o único sítio onde conseguem recorrer ou que vão ter alguma ajuda ou alguma atenção. Há muitas destas idas às urgências que eram evitáveis? A maioria, sim. A maioria? Sim. Eu queria só contextualizar-vos em relação aqui ao Serviço de Urgência Amigo do Idoso. Não é um espaço separado, é dentro do Serviço de Urgência do Hospital de Santa Maria, com toda a hostilidade que isso implica. Portanto, é um sítio fechado, com muita gente, com muita pressão, muita aceleração portanto, efetivamente... Agora, não sei o que... Perdi-me aqui na explicação. Não faz mal, essa era a minha próxima pergunta, que é, na tentativa de ajudar melhor estas pessoas que entram no serviço de urgência assim, muito desacompanhadas, não é? Muito vulneráveis, o hospital e a doutora Catarina criaram um projeto que se chama o Projeto de Serviço da Urgência Amigo do Idoso e que tem algumas características que tentam proteger ou apoiar melhor estes... No fundo, o que já me recuperei. No fundo, em relação aos episódios evitáveis de urgência, há-os em todas as idades, obviamente. Nós estamos agora mais atentos a esta questão dos idosos frágeis, porque é de facto muito violento para os doentes, para as famílias e para os profissionais, estes doentes permanecerem no serviço de urgência. Os nossos cuidados de saúde primários, portanto, os centros de saúde não têm capacidade de resposta e, sobretudo depois do Covid, houve uma grande quebra na tal prevenção. Durante e depois. As pessoas só vão ao médico quando estão doentes, mesmo que queiram ir sem estar doentes, a capacidade de resposta do sistema também está muito enfraquecida e, portanto, os doentes recorrem ao serviço de urgência porque está sempre aberto.
Também há uma certa cultura do imediatismo, de no serviço de urgência fazem logo exames, têm logo um diagnóstico, têm logo uma resposta, e isto nem sempre é verdade, porque muitas vezes as pessoas vão ao serviço de urgência e não precisam, na verdade, de fazer exames. Isto, se calhar, mais com as pessoas mais jovens, em relação às pessoas mais idosas, tem um bocadinho a ver com o grau de fragilidade. Às vezes já não faz sentido estarmos a prolongar o tempo de permanência no serviço de urgência para fazer mais um e mais outro exame, se aquilo que nós temos a oferecer à pessoa é o mesmo, independentemente do resultado daqueles exames. E, portanto, o objetivo do serviço de urgência amigo do idoso é, no fundo, fazermos um desvio dos doentes idosos com maior fragilidade. Portanto, não tem só a ver com a idade, tem a ver também com o grau de fragilidade, porque há pessoas de 80 anos que vão para a horta e há pessoas de 80 anos que estão deitadas na cama e que já não têm qualquer vida de relação com o exterior. E, portanto, é muito diferente a abordagem que nós devemos ter nestes doentes. E foi esse o objetivo do Serviço de Urgência Amigo do Idoso, é não tratarmos todos da mesma forma, porque não somos todos iguais. Outra coisa que culturalmente se está a tentar modificar é a tal questão que a Joana falou de tratarmos os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Estamos a tentar alterar isso, é muito difícil, porque tendencialmente portanto, chega uma pessoa idosa ao serviço de urgência e a tendência é tratar como se fosse o nosso avô. E não é. Portanto, há muita tendência para tratar as pessoas por tu, por querido, por Mariazinha, Rosinha. Pronto, e temos que mudar isto. As pessoas fazem-no com a melhor intenção do mundo, mas quem está a receber cuidados estava habituado a ser tratado por senhor engenheiro e não pretende, num momento em que já se sente fragilizado, chegar ao serviço de urgência, são 3 da manhã, está uma confusão, está despido no meio de um corredor e ainda tem alguém a tratá-lo por tu, que tem 20 anos. Não é admissível. E, de facto, isto é muito difícil de alterar e é uma das coisas que se está a tentar alterar, mas voltamos ao mesmo. No serviço de urgência não é para isto que as pessoas estão sensibilizadas. Sim. Dentro deste projeto existem também algumas iniciativas que têm a ver com a formação dos profissionais, não é? Também não só nesta questão do trato, mas eu acho que os médicos também precisam de alguma formação para... Muita, sim. A questão da comunicação é aqui a mais importante, na verdade. É aquele que é mesmo, não faz parte da educação, da formação na faculdade, como é que se comunica com as pessoas. No primeiro ano há uma cadeira muito distante sobre a relação médico-doente, mas que fala sobretudo sobre o sigilo, sobre... Não frisa bem as questões de tratar os outros como eles querem ser tratados e, portanto, há esta questão da comunicação que nós tentamos enfatizar muito. Por outro lado, nós temos um programa de formação que é um programa americano, online, que qualquer pessoa pode fazer e que pedimos aos profissionais do serviço de urgência para fazerem de forma voluntária, digamos, veementemente voluntária, mas foram dadas horas para isso acontecer, também para mudarmos um bocadinho este paradigma do estarmos só para cuidar e só para estarmos para cuidar e não só para curar. Sobretudo os médicos estão muito treinados para curar e ainda mais no serviço de urgência. As pessoas veem as séries de televisão, entram no serviço de urgência. Quem escolhe trabalhar no serviço de urgência quer reanimar pessoas, não quer cuidar no fim de vida. Portanto, as pessoas ainda não estão no mindset de estes são os doentes que nós temos. Nós temos 1% de doentes que são para reanimar. Todos os outros são doentes que são para cuidar no tempo, num tempo mais prolongado. E do ponto de vista da enfermagem, as pessoas estão mais preparadas para cuidar. E os auxiliares ainda mais. São pessoas que estão ali, que estão sempre ao pé dos doentes, que mudam as camas, mudam a roupa, que viram para um lado, para o outro, que dão de comer e estão muito mais próximos. Agora, efetivamente, mantém-se uma pressão assistencial muito grande e portanto, o trabalho relacionado com o idoso tem também a ver com o tipo de doença e o tipo de resposta à doença que estamos à espera. E, portanto,
isso é muito mais ensinado para os jovens do que para os idosos. A resposta fisiológica já é diferente. Por outro lado, as pessoas, quando são idosas, não têm que ter dores, não é da idade que têm dores. Isto é outra coisa que também tem que se desmistificar, que é outra coisa que também não se ensina, agora talvez mais, mas que não se ensina habitualmente na faculdade. E que, culturalmente, nós também achamos que eu agora já estou velho, já não me lembro das coisas, já me dói tudo. Não, não tem que ser assim. E voltamos ali um bocadinho ao que a doutora Mini estava a dizer, há um momento em que nós temos que decidir que não tem que ser assim. E esse momento pode ser muito mais tarde do que os 30 anos, pode ser aos 40, aos 50, aos 70, em que as pessoas de facto têm que decidir que não têm que sofrer. Nós hoje em dia temos estratégias, temos terapêutica, há muita coisa estudada sobre como é que se pode envelhecer bem. E controlar a dor, não é? Ter os sintomas controlados. Esta semana li um artigo no Público que dizia que em Portugal só há 45 mil testamentos vitais feitos. Isto é assustador. Portanto, nós continuamos a pôr nas mãos dos médicos a decisão sobre os nossos tratamentos de saúde, porque muito que nós até tínhamos dito em família, eu nunca quero ficar ligado a uma máquina, se não tivermos um procurador de saúde certificado, ou se não tivermos feito um testamento vital que diga quais é que são as nossas vontades, nós vamos sim ficar nas mãos da equipa que nos atender no hospital. Sim, voltamos um bocadinho aqui à cultura latina. Nós não falamos sobre isso, não pensamos sobre isso e o testamento vital também é algo burocrático, é uma coisa que devia ser mais simples. Novamente, nos países do norte da Europa, há países em que aos 75 anos a pessoa recebe uma carta em casa a dizer como é que quer que isto aconteça. E é muito mais simples, a pessoa é logo confrontada, responde. Pronto, lá está, é frio, mas é pragmático. E a questão do testamento, é raríssimo nós termos pessoas a entrar na urgência com testamento vital atualizado e registado, é mesmo muito raro. Aquilo que continua a acontecer é que as decisões são discutidas com as famílias. Mas mesmo nisso nós somos algo paternalistas, porque a pessoa pode querer uma coisa diferente do que a família quer. E nós também podemos considerar que a atitude que a família está a querer que nós tomemos é agressiva para a pessoa. Claro que isto depois é tudo muito subjetivo. E nós devemos tentar respeitar ao máximo aquilo que são as vontades das famílias, desde que não vão contra aquilo que são os nossos valores, não é? Mas efetivamente o testamento vital está muito, muito pouco divulgado e é muito raro nós termos doentes, tirando situações religiosas em que as pessoas são muito convictas das suas ideias e neste caso estou a falar das testemunhas de Jeová que têm isso muito bem articulado, tirando este grupo específico de pessoas, habitualmente as pessoas não pensaram sobre isso, não discutiram, não sabem bem, depois há irmãos que não estão de acordo e todo este trabalho é muito difícil de fazer no serviço de urgência. Imagino. Felizmente ainda se faz. Eu acho que ainda conseguimos fazer um bocadinho.